Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que vão simplesmente desaparecer num piscar de olhos. Aviões sem pilotos, carros desgovernados, roupas caídas no chão. Essa imagem foi repetida tantas vezes em filmes, pregações e best-sellers que quase ninguém parou para questionar. Mas quando você abre o texto original que João escreveu em Apocalipse, o que encontra é algo radicalmente diferente. E talvez isso mude tudo o que você pensava sobre o arrebatamento. Antes de entrar no que João realmente escreveu, você precisa entender uma coisa. A maior parte do que o mundo ocidental acredita sobre o arrebatamento não veio da Bíblia, veio de um livro publicado em 1895, chamado Bíblia de Referência Scofield, e de uma série de romances dos anos 2000 chamada Deixados para Trás, que vendeu mais de 80 milhões de cópias no mundo inteiro. 80 milhões. Isso é mais do que a população inteira de países como Alemanha ou França. Esses livros popularizaram uma versão do arrebatamento tão cinematográfica, tão visual, tão dramática, que ela se infiltrou em praticamente todas as denominações cristãs do planeta. Mas quando você volta ao texto original, ao grego que João usou, ao contexto que ele vivia, percebe que alguma coisa não encaixa. Pensa no cenário. Estamos por volta do ano 95 depois de Cristo. O imperador romano se chamava Domiciano, um dos mais cruéis que Roma já teve. Ele se autoproclamou Dominus et Deus, Senhor e Deus. Exigia adoração pública. Qualquer um que se recusasse era preso, exilado ou executado. E no meio dessa perseguição, um homem de quase 90 anos é jogado em Patmos, uma ilha rochosa de apenas 34 quilômetros quadrados no mar Egeu, usada pelo Império como colônia penal. 34 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é menor do que muitos bairros de São Paulo. Era nessa prisão a céu aberto, nesse pedaço de rocha cercado de mar, que João recebeu a revelação mais detalhada que qualquer ser humano já registrou sobre o futuro da humanidade. João não tinha equipe, não tinha escribas, não tinha pergaminhos de sobra. Historiadores estimam que um rolo de papiro no primeiro século custava o equivalente ao salário de vários dias de trabalho braçal. E mesmo assim, naquela ilha, sob vigilância romana, com as mãos provavelmente calejadas do trabalho forçado nas pedreiras, ele escreveu 22 capítulos, 404 versículos, mais de 12.000 palavras no grego original. Cada frase carregava um peso que ia muito além da tinta. Carregava o risco de morte. Porque se os guardas romanos descobrissem o conteúdo daqueles escritos, com suas referências a um rei acima de César e a queda de um império que se achava eterno, João não sobreviveria para ver o manuscrito sair da ilha. E aqui começa o problema com tudo que te contaram. Quando muitos pregadores falam sobre o arrebatamento, o primeiro versículo que citam nem é do Apocalipse. É de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo escreve que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a base. E até aqui, tudo bem. O texto é claro. Mas observa o que acontece quando as pessoas leem esse trecho isolado, sem conectar com o que João escreveu décadas depois. A interpretação popular diz o seguinte: Jesus vai voltar em segredo, de forma invisível, silenciosa. Vai retirar os crentes da terra, sem que ninguém perceba. As pessoas simplesmente somem. E depois disso, o mundo entra em 7 anos de tribulação. Essa é a versão que aparece nos filmes. Essa é a versão que a maioria aprendeu nos cultos. Mas aqui está a questão que quase ninguém levanta. Paulo não disse que seria em segredo. Na verdade, ele disse exatamente o contrário. Ele falou em alarido, em voz de arcanjo, em trombeta. Você já ouviu uma trombeta de perto? Não estamos falando de um instrumento delicado. Na cultura hebraica, o shofar era ouvido a quilômetros de distância. Era usado para convocar exércitos, anunciar reis, declarar guerra.
Não tem absolutamente nada de secreto nessa descrição. Nada. Paulo usou 3 palavras para descrever o evento: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 3 elementos sonoros, 3 declarações públicas. Na tradição militar romana, que Paulo conhecia bem por ser cidadão romano, uma tripla proclamação sonora significava a chegada de uma autoridade máxima. Não existia nada de discreto numa tripla proclamação. Era o oposto do sigilo, era uma invasão de som. E é exatamente aqui que João entra. Quando João escreve o Apocalipse, ele não está criando ficção, ele está registrando visões. E essas visões seguem uma ordem: selos, trombetas, taças, cada sequência mais intensa que a anterior. E no meio dessas visões aparecem referências diretas ao que Paulo já havia mencionado sobre a volta de Cristo e o encontro nos ares, mas com detalhes que mudam completamente a narrativa que te venderam. Abre no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. João ouve uma voz que soa como trombeta dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Muitos pregadores usam esse versículo como prova do arrebatamento. Dizem que João, sendo chamado ao céu, é uma representação simbólica da igreja sendo retirada da terra. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. Se o arrebatamento já aconteceu no capítulo 4, por que João continua vendo santos na terra nos capítulos seguintes? Lê o capítulo 7. João vê 144 mil selados das tribos de Israel. Depois, vê uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco. E um dos anciãos explica quem são essas pessoas. Versículo 14. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, da grande tribulação. Não de antes dela, não de fora dela, de dentro dela. Esse detalhe muda tudo. Porque se o arrebatamento tivesse acontecido no capítulo 4, essa multidão incontável não estaria passando pela tribulação. Não estaria lavando vestes no sangue do Cordeiro em meio ao sofrimento. Estariam no céu, observando de longe. Mas não é isso que João descreve. Silêncio absoluto por um momento. João descreve santos dentro da tribulação, resistindo, testemunhando, morrendo e vencendo, não pelo escape, mas pela permanência. E essa distinção é tão importante que talvez seja a chave para entender o que o arrebatamento realmente significa no texto bíblico. Agora avança para o capítulo 11. João descreve 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Isso equivale a 3 anos e meio. Elas têm poder para fechar o céu, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Depois de completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo faz guerra contra elas, vence e as mata. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade por 3 dias e meio. O mundo inteiro celebra a morte delas, enviam presentes uns aos outros, festejam. Mas depois desses 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus entra nelas. Elas ficam de pé, e uma grande voz do céu diz: subi para aqui. E elas sobem ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos observam. Observa o padrão: tribulação, testemunho, morte, ressurreição, subida ao céu, não desaparecimento repentino, não fuga silenciosa. Um evento visível, público, testemunhado até pelos inimigos. Esse é o modelo que João apresenta, e é radicalmente diferente da versão popular. Pensa na ousadia desse relato, o mundo inteiro festejando a morte dos servos de Deus. 3 dias e meio de celebração global. E de repente, diante de todos, a ressurreição, não escondida, não em segredo, à vista de cada olho que tinha celebrado a derrota deles. É como se Deus estivesse dizendo: vocês acharam que venceram? Observem. E a nuvem que os levou ao céu não era um detalhe casual. No Antigo Testamento, a nuvem era símbolo da presença divina. A coluna de nuvem guiou Israel no deserto por 40 anos. A nuvem encheu o templo de Salomão. A nuvem recebeu Jesus na ascensão, em Atos capítulo 1. A nuvem é a assinatura de Deus nos momentos mais decisivos da história. Mas ainda tem mais. Vai ao capítulo 20,
versículos 4 a 6. João vê tronos e pessoas assentadas neles. Vê as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqueles que não adoraram a besta, não receberam a marca na fronte nem nas mãos. E o texto diz que eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E João chama isso de a primeira ressurreição. A primeira, essa palavra é fundamental. Se essa é a primeira ressurreição, e ela acontece depois da tribulação, depois da besta, depois das marcas, depois da perseguição. Então, quando exatamente aconteceu o arrebatamento secreto antes de tudo isso? Quando? O texto não abre espaço para ele, não na sequência que João apresenta. E isso te leva a uma pergunta desconfortável. Será que a versão do arrebatamento que te ensinaram foi criada mais para confortar do que para preparar? Considera a situação dos primeiros cristãos que receberam essa carta de João. Eles estavam sendo alimentados a leões no Coliseu de Roma. Estavam sendo cobertos de piche e usados como tochas humanas nos jardins de Nero, apenas 30 anos antes. Estavam sendo crucificados, apedrejados, serrados ao meio. A tradição diz que dos 12 apóstolos originais, 11 morreram de forma violenta. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado. André, crucificado em formato de X. Bartolomeu, esfolado vivo. Pensa no peso dessas mortes. Pensa no que significava ser cristão no primeiro século. E agora imagina que alguém chega para esses crentes e diz: relaxa, vocês vão ser retirados antes do sofrimento. Não faz sentido. Estima-se que nos primeiros 300 anos do cristianismo, antes do Edito de Milão em 313 Wars, cerca de 100.000 cristãos foram martirizados pelo Império Romano. 100.000. Isso é o equivalente a lotar um estádio como o Maracanã e executar cada pessoa ali dentro. E essas não eram mortes rápidas, eram espetáculos. O Coliseu de Roma comportava 50.000 espectadores, e as execuções de cristãos eram entretenimento público. Famílias inteiras levavam comida para assistir. Crianças nascidas em lares cristãos cresciam sabendo que a fé podia custar literalmente tudo. João estava escrevendo para pessoas que já estavam dentro da tribulação, já estavam sofrendo, já estavam morrendo. A mensagem de Apocalipse nunca foi: vocês serão poupados. A mensagem sempre foi: vocês vencerão através disso. E essa diferença é gigantesca. É a diferença entre um exército que recebe ordem de recuar antes da batalha e um exército que recebe a promessa de que, mesmo no meio do fogo, não será consumido. Como os 3 jovens hebreus na fornalha de Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 3. Eles não foram retirados do fogo, foram protegidos dentro do fogo. E havia um 4º homem caminhando com eles. Esse é o padrão bíblico, repetido ao longo de toda a Escritura. Noé não foi retirado da terra antes do dilúvio. Foi protegido através dele, dentro da arca. Israel não foi teleportado para fora do Egito antes das pragas. Ficou em Gósen, e as pragas não os tocaram. Daniel não foi impedido de entrar na cova dos leões. Entrou e os leões fecharam a boca. O padrão é consistente. Proteção na travessia, não remoção antes da provação. E se isso é verdade, muda completamente a forma como você se prepara. Se o arrebatamento é um resgate de última hora, antes da tribulação, então a postura natural é passiva. Basta esperar, basta ter fé, basta ficar olhando para o céu. Mas, se o arrebatamento é o clímax de uma jornada que inclui resistência, testemunho e fidelidade sob pressão, então a postura precisa ser completamente diferente. Precisa ser ativa, precisa ser firme, precisa ser preparada. E João reforça isso em cada capítulo. No capítulo 2, versículo 10, Jesus diz à igreja de Esmirna: não temas o que vais padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Até a morte. Não até o arrebatamento. Até a morte. A promessa não era de escape, era de recompensa depois da fidelidade. No capítulo 3, versículo 10, Jesus diz à igreja de Filadélfia:
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Esse é o versículo que muitos usam como prova de que a igreja será removida. Mas a palavra grega que João usou ali é tereu ek, que significa guardar através de, não retirar de. É a mesma construção gramatical usada em João capítulo 17, versículo 15, quando Jesus ora ao Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Guardar dentro, proteger através, não remover antes. Cada palavra importa. E quando você entende o grego, percebe que João foi cirúrgico na escolha dos termos. Ele não era um pescador ignorante como muitos imaginam. Décadas de ministério, de ensino, de convivência com culturas diferentes, tinham transformado aquele jovem galileu num dos escritores mais sofisticados do Novo Testamento. O Evangelho de João, suas 3 epístolas e o Apocalipse demonstram um domínio de linguagem, simbolismo e estrutura narrativa que impressiona estudiosos até hoje. Ele sabia exatamente o que cada palavra significava e escolheu guardar através, não retirar antes. Agora, tem um detalhe que quase ninguém menciona e que muda a perspectiva de forma impressionante. Em Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 a 7, um anjo poderoso levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo o sempre que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus. Paulo usa essa mesma expressão em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A última trombeta. E no Apocalipse, a última trombeta é a 7ª, que toca no capítulo 11, depois dos selos, depois das primeiras 6 trombetas, depois de uma série de juízos já terem caído sobre a terra, não antes de tudo. Depois, funcionou. O texto se conecta. Paulo falou da última trombeta. João mostrou quando ela toca. E quando a 7ª trombeta soa, no capítulo 11, versículo 15, grandes vozes no céu proclamam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É nesse momento, não no capítulo 4, não em segredo, não em silêncio, que o reinado de Cristo é proclamado publicamente diante de toda a criação. E aqui está o ponto que une tudo. O arrebatamento, como João descreve, não é uma fuga, é uma coroação. Não é a igreja sendo retirada com medo, é a igreja sendo reunida em triunfo. Paulo disse que encontraríamos o Senhor nos ares, mas a palavra grega que ele usou para encontro é kapantesis. E essa palavra não era religiosa, era política. Era usada para descrever o costume romano quando um imperador ou general vitorioso se aproximava de uma cidade. Os cidadãos saíam da cidade para encontrá-lo no caminho, não para fugir com ele, mas para escoltá-lo de volta para dentro da cidade. Era uma recepção triunfal, uma comitiva de honra. Dimensiona isso. Quando Paulo diz que seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, ele está usando a linguagem de uma recepção real. Saímos ao encontro do Rei, não para fugir para o céu, mas para escoltá-lo de volta à terra. E isso combina perfeitamente com o que João descreve em Apocalipse capítulo 21, quando a Nova Jerusalém desce do céu. Não sobe, desce. O destino final não é a igreja subindo para nunca mais voltar. É o céu descendo para se fundir com a terra, uma nova criação, um novo começo, aqui. E tem mais um detalhe sobre a Nova Jerusalém que quase ninguém conecta. João descreve suas dimensões em Apocalipse capítulo 21, versículos 15 a 17. A cidade tem forma de cubo, com 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Convertendo para medidas modernas, isso equivale a aproximadamente 2.200 quilômetros em cada direção. Para visualizar,
É a distância de São Paulo a Salvador em cada lado, e a mesma medida para cima. Uma estrutura que se estenderia além da atmosfera terrestre. Nenhuma cidade humana jamais sonhou com essas proporções, e essa cidade desce, do céu para a terra. O destino final da história não é a humanidade abandonando o planeta. É Deus vindo morar aqui, definitivamente. Se você chegou até aqui nessa série, você está buscando algo mais profundo do que a maioria. E eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se está te fazendo voltar ao texto bíblico com um olhar novo, se inscreve no canal agora. Ativa o sino, porque essa série sobre Apocalipse vai continuar. E cada episódio revela camadas que a maioria nunca explorou. Não deixa o algoritmo decidir por você. Garante que você vai receber o próximo episódio. Se inscreve agora e vem junto nessa jornada. Voltando ao texto de João, existe outro elemento que as interpretações populares quase sempre ignoram. O sofrimento como parte do plano. Apocalipse não descreve o sofrimento dos santos como um acidente, uma falha, ou algo que Deus queria evitar, mas não conseguiu. Descreve como parte essencial do testemunho. No capítulo 12, no versículo 11, os santos vencem o dragão de 3 formas: pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e porque não amaram a própria vida até a morte. Essa terceira parte é devastadora. Não amaram a própria vida até a morte. Isso não é linguagem de quem espera ser removido antes da dificuldade. É linguagem de quem está disposto a atravessar o vale da sombra da morte. E sabe que o pastor está junto. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. Quando Apocalipse capítulo 13 descreve a marca da besta, não está falando de ficção científica. Está descrevendo um sistema de controle. Sem a marca, ninguém pode comprar ou vender. Pensa no que isso significa na prática. Sem comida, sem remédio, sem abrigo, sem trabalho, exclusão total da sociedade. E os que se recusam a receber a marca fazem isso sabendo o custo. Não é uma decisão teórica. É escolher entre a sobrevivência física e a fidelidade espiritual. É o tipo de escolha que a maioria de nós nunca precisou fazer, mas que milhões de cristãos no primeiro século faziam diariamente, quando se recusavam a queimar incenso diante da estátua do imperador. Meses inteiros de perseguição. Anos, talvez. E João sabia disso na pele. Ele era o último apóstolo vivo. Tinha visto Pedro ser levado. Tinha visto Tiago ser decapitado. Tinha visto cada um dos seus companheiros de caminhada ser eliminado, um por um. E agora, com quase 90 anos, preso numa ilha, recebendo visões do fim, ele não escreve uma mensagem de fuga. Escreve uma mensagem de resistência. Escreve: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Capítulo 14, versículo 12. Perseverança, não evacuação. E quando você olha para a história da igreja desde então, o padrão se confirma. Os cristãos coptas no Egito suportaram séculos de perseguição. Os valdenses nos Alpes italianos resistiram por mais de 800 anos. Os cristãos na China subterrânea multiplicaram-se de cerca de 1 milhão em 1949 para estimativas que variam entre 80 e 130 milhões hoje. E a maioria desse crescimento aconteceu durante os anos mais brutais de perseguição. Quanto maior a pressão, mais a igreja cresceu. Como se o sofrimento fosse o fertilizante que Deus usa para multiplicar o que o mundo tenta destruir. E talvez essa seja a revelação mais poderosa de todo o livro. O arrebatamento não é o momento em que Deus tira seus filhos do mundo. É o momento em que Deus revela seus filhos ao mundo. É o instante em que toda a resistência, toda a fidelidade, todo o sofrimento suportado em silêncio é finalmente vindicado diante de toda a criação. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 19. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Não o desaparecimento. A revelação, o momento em que fica claro quem permaneceu firme. E isso muda a forma como você lê cada promessa do Novo Testamento. Quando Jesus disse: "Vou preparar lugar para vocês", em João capítulo 14,
Não estava prometendo uma rota de fuga, estava preparando um destino. E o caminho até esse destino passa pelo mesmo terreno que ele percorreu: sofrimento, fidelidade, morte para o eu e ressurreição. Não existe atalho, nunca existiu. Os heróis da fé, listados em Hebreus capítulo 11, não foram arrebatados antes de suas provações. Foram cerrados ao meio, apedrejados, maltratados, dos quais o mundo não era digno, diz o texto no versículo 38. O mundo não era digno deles, não porque fugiram, mas porque ficaram. Agora, isso significa que o arrebatamento não é real? De forma alguma. O arrebatamento é bíblico. Paulo fala dele. João descreve seus elementos. Jesus prometeu que voltaria. A questão nunca foi se ele vai acontecer. A questão é como, e quando, e com que propósito. E quando você lê esses textos sem o filtro dos filmes e dos best-sellers, o que emerge é algo muito mais grandioso do que um desaparecimento repentino. O que emerge é o maior resgate da história, não secreto, mas público. Não silencioso, mas com trombeta. Não antes da batalha, mas no clímax dela. E talvez a razão pela qual tantas pessoas preferiram a versão do arrebatamento secreto seja simples. É mais confortável. É mais fácil acreditar que você será retirado antes de qualquer dor do que aceitar que talvez precise atravessar o fogo. Mas conforto e verdade nem sempre caminham juntos. E João, aquele velho prisioneiro em Pátimos, escolheu a verdade, mesmo que doesse. Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós preparamos um e-book com 60 orações para fazer no dia a dia. São orações práticas, diretas e poderosas, pensadas para fortalecer sua fé, abrir caminhos, trazer proteção, saúde e prosperidade para sua rotina. Ele está com valor promocional. E o link está no comentário fixado aqui abaixo. Além de te ajudar espiritualmente todos os dias, quando você adquire o e-book, você também ajuda a manter esse canal ativo, permitindo que a gente continue trazendo vídeos diários como esse para você. Então dá uma olhada no comentário fixado, acessa o link e garante o seu enquanto está no valor especial. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens. Vamos continuar. Ele viu coisas que nenhum ser humano deveria suportar ver. Viu juízos caindo, viu a terra queimando, viu estrelas caindo do céu, viu o mar se tornando sangue, viu 1/3 das árvores sendo destruídas, viu criaturas subindo do abismo, e em meio a todo esse horror, viu algo que sustentou tudo, o cordeiro no trono, o leão da tribo de Judá, de pé, como se tivesse sido morto. Essa imagem é uma contradição proposital. Um cordeiro que é leão, de pé, mas com marcas de morte, vivo, mas com cicatrizes. E é esse cordeiro que abre os selos. É esse cordeiro que conduz a história. É esse cordeiro que no final vence. Não apesar das feridas, mas através delas. E se o cordeiro venceu através do sofrimento, por que seus seguidores esperariam um caminho diferente? Essa é a pergunta que Apocalipse faz do começo ao fim, e a resposta está em cada página. João terminou o Apocalipse com uma frase que atravessa quase 2000 anos e continua ecoando. Em capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem: "Vem". Não é um grito de terror, não é uma ameaça, é um convite. O mesmo apóstolo que viu tronos, selos, trombetas e taças de juízo, encerrou tudo com uma palavra de esperança. Como se dissesse: ainda dá tempo. O arrebatamento não foi escrito para te assustar. Foi escrito para te preparar. A pergunta não é se vai acontecer. A pergunta é: quando acontecer, você vai estar pronto?